Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um simpósio promovido pela nossa Educa Fitness Brasil. Nós estamos ao vivo também pelo YouTube, então estamos esperando chegar mais alguns, mas já estamos com alguns também lá no YouTube. E aí, para não atrasar, nós já queremos iniciar. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui, dizer que é um privilégio, um prazer contar com vocês em mais essa experiência. Será um fim de semana de muito aprendizado. E dizer também que nós iremos estar proporcionando certificado aos participantes. E esse certificado, se você quiser ele nominal, você faz apenas uma taxa de R$ 9,99, que ele vai vir com o seu nome. Ou se você quiser ele apenas só com certificado mesmo, aí ele é gratuito. E aí, se quiser o nominal, é só me chamar no suporte, eu vou colocar meu nome lá nos grupos de WhatsApp, vou deixar meu número aqui no chat, o número do suporte. E aí, mais pessoas estão chegando. Vou colocar aqui. Contato do suporte. Pronto. Esse é o contato do suporte para solicitar o seu certificado. Aí você vai solicitar com o seu nome e seu e-mail para você receber. E é um certificado aí de 40 horas de participação, tá bom? Nós já estamos com a nossa palestrante aí de hoje, aqui entre nós, que é a professora Andréia Sakai. Andréia é uma parceira, ela esteve no nosso primeiro simpósio como participante, e a partir disso ela se transformou nossa parceira aqui da Educa Fitness. E hoje ela é uma das nossas palestrantes. Andréia, tá me ouvindo? Bom dia, sim, estou sim, Débora. Bom dia. Estamos também pelo YouTube. Temos alguns aqui e outros lá. Então, creio que alguns ainda estão chegando, alguns aí solicitaram a gravação, né? E aí, para não atrasar muito, nós já vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui. Para essa compartilhação. Compartilhar aqui a tela dela. Deixa eu só ver. Deixa eu só colocar aqui para permitir. Só um instante. Estão vendo a tela? Estão apresentando aí para vocês? Aqui sim. Tá, né? Agora diminuiu, né? Vamos lá. Agora sim, né? Então, Andréia, já passar a palavra para você, tá? Com suas honras, e aí conforme você for falando, a gente vai passando, tá bom? Perfeito. Então, aí uma honra estar abrindo o simpósio aqui com vocês. Vai ser um final de semana cheio de aprendizado, cheio de coisa boa. Então, eu queria começar agradecendo, não podia ser diferente, agradecendo
O Educa Fitness, que é representado pelo Rosivaldo e pela Débora, que está aqui com a gente. Eles são os idealizadores do Educa Fitness e os fazedores, né? Eles que colocam a mão na massa e chamam os colaboradores. Então, eu agradeço muito. Agradeço também ao professor Ayrton Figueira Júnior, que foi também que nos orientou muito durante todo esse processo, e todos os colegas que estarão apresentando durante essa semana. Meio que é semana, né? Só final de semana. Eu sou Andréa Sakai, o meu CREF aí, 166, isso significa, esse número baixinho, significa que tenho 30 anos de formada, me formei em 1994, no século passado ainda, e além de ter me formado em 30 anos, na verdade, eu trabalho há mais de 40 anos na área, porque eu fui atleta e comecei a trabalhar muito antes de entrar na faculdade, tá? Então, eu sempre, desde então, a parte teórica e prática me acompanha, nunca parei de trabalhar, nunca parei de estudar, tenho essas especializações que estão na tela. Atualmente, eu estou inscrita no curso de pós-graduação de multiprofissional de psiquiatria e saúde mental, lá do HC, da faculdade da USP. Então, é isso, eu não paro de estudar e, além de tudo, também queria lembrar que a gente tem uma parceria com a Track Field e ela vai estar distribuiu para a gente alguns brindes para ser sorteados. Só que só participará desse sorteio quem tiver se inscrito na plataforma da Educa Fitness, que durante o evento ainda vai poder ser inscrito. O sorteio vai acontecer na segunda-feira, a gente vai gravar o sorteio e tentar disponibilizar de alguma forma, e os ganhadores serão 10, a gente vai enviar o brinde posteriormente. Então, não deixe de se inscrever pela plataforma, lá pelo aplicativo da Track Field, que é uma empresa muito conceituada também, e que se importa com a saúde dos seus clientes, eles têm um aplicativo que é oferecido aulas gratuitas, e eu faço parte desses trainers que contribuem com isso também. Podemos passar, Débora, por favor. Então, o tema que eu escolhi foi a década do envelhecimento saudável em seu âmbito físico e mental. Quem está aí nessa foto, correndo, feliz, sorridente, é a minha mãe. E foi ela que me incentivou, me moveu para ver a importância de se estudar sobre esse tema, né? Tanto sobre envelhecimento como a questão de saúde mental. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, mas durante a pandemia ela se isolou, parou completamente, e isso fez com que abrisse portas para doença mental invadir, né? Não sei a palavra mais correta, mas criar um caminho de atingi-la. E ela está, ela não tem cura, mas ela está com essa questão de um transtorno mental e a demência junto, só que foi de dificílimo diagnóstico. E isso me moveu para tentar buscar soluções. E eu fui para hospitais, ela ficou internada no HC, ficou internada em outros hospitais, e com isso eu fui conversando com médicos, geriatras, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, e fui tentando entender. No passar do tempo, não só a questão da minha mãe, que foi quem deu estopim, mas também vários alunos chegaram a mim com o mesmo quadro. E eu achei que eu precisava me munir mais de informações, e foi quando eu comecei a estudar mais, e também comecei a participar de novos cursos relacionados à saúde mental. Então, desde a pandemia, então tem uns 3 anos, que eu estou estudando sobre a saúde mental. Podemos passar. Então, a década do envelhecimento saudável, na verdade, se trata de um documento. Eu tive acesso a esse documento no último ano. Eu
como eu falei, né, participo de vários congressos, vários simpósios, vários cursos, e um deles foi do Cella Fisques, e eu tive contato com esse documento e me interessei, né, e fui atrás. Ele é um documento muito abrangente, que envolve a sociedade como um todo, fala que, na verdade, para pensar no envelhecimento, a gente tem que pensar desde quando a gente nasce, em relação aos nossos hábitos diários, às nossas escolhas diárias. Então, é por isso que essa palestra é para todos e para todas as idades. Eu tenho seguido também muito o doutor Alexandre Kalash, que é um diretor da Organização Mundial da Saúde, e ele é o pioneiro em trabalhar e estudar e pesquisar sobre a longevidade, e ele fala que para a gente pensar numa longevidade, a gente precisa se preparar, e para se preparar nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Então, ele tem um mantra que é dessa forma: quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para se começar. Esse documento está ali embaixo, no link que está embaixo. Vocês podem acessar. Quando vocês acessarem, vocês vão ter o documento. Ele é escrito em inglês, né? Então, a tradução do documento e o documento original. Então, em vez de ficar falando tanto, né, sobre esse documento, que é muito amplo, vocês podem ter acesso a ele pelo link abaixo. Eu vou falar mais diretamente sobre a saúde física e mental. Podemos passar. Então, ele não é o primeiro documento a ser redigido pela Organização Mundial da Saúde. Ele é o segundo documento e ele tá orientado, né, por esses 3 documentos aqui. A primeira ação, né, que é esse primeiro plano de ação internacional sobre envelhecimento, que é esse aqui à nossa esquerda, lá de Madrid, foi redigido em 2002, e quando a gente fala em década, o documento atual se refere à década de 2010 a 2020. Não, 2020 a 2030, tá? Então, ele também está alinhado com esse documento aqui do meio, né, que é o cronograma da Agenda de 2030 das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, tá? Então, uma coisa está relacionada à outra, que é também relacionado a esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para quem já escutou, as ODS é exatamente esse documento, que tem 17 objetivos para uma vida melhor, mas é de forma ampla, tá? A gente precisa se orientar mais, lá na frente eu vou falar qual que é o objetivo mais específico para a nossa área de saúde, tá? Que é onde a gente está hoje conversando. Podemos passar. E nesse documento, eles colocam que para promover o envelhecimento saudável e melhorar a vida das pessoas idosas e pessoas que estão ao seu redor, porque é como se fosse uma pedra, sabe aquela pedrinha que a gente joga na água e reverbera até a margem? É isso, a gente vive em sociedade, é isso, não adianta pensar em envelhecer a pessoa idosa, né? Sem pensar em todo mundo que está, os cuidadores, os familiares, a sociedade. Então, a gente precisa pensar como um todo. Então, nesse documento, eles colocam que a gente precisa pensar em 4 áreas de ação, que é muito mais do que a ação em si, mas é a forma como a gente pensa sobre o envelhecimento. Então, a gente precisa ter algumas mudanças. Então, uma das áreas, né, de ação é justamente o mudar. Nessa primeira foto aqui, a gente está relacionando o mudar quanto a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente age em relação à idade e ao envelhecimento. Aqui eu e minha mãe, a gente está
na pedra do Baúzinho, subindo. Então, não é pela idade dela, ela está com 81, e tem as pernas fortes, está aqui sorrindo, está aproveitando. Então, eu fui numa peça de teatro que se chama A Vida Passou Por Aqui. Quem tiver a oportunidade de assistir, gente, assista, tá? Porque realmente é muito singela, é linda essa peça. E teve um pedacinho, fala sobre envelhecimento, e tem um momento que a atriz fala, a personagem fala, né? Que ela está numa casa de repouso, mas quem diz que o velho quer repouso? Né? E é isso mesmo, a pessoa idosa, na verdade, enquanto ela estiver com suas funcionalidades bem, ela tem que se movimentar, ela tem que estar entre a sociedade, ela tem que estar produzindo até o último dia de vida dela. Né? Isso é envelhecer de forma saudável. A segunda foto é a área de garantir. O que é garantir? Garantir que a própria comunidade possa promover as capacidades das pessoas idosas. Nessa foto é um evento que se chama Caminhada Musical, que eu também indico para todas as pessoas que estão relacionadas com pessoas idosas, porque é um evento lindo, que as pessoas, uma caminhada direcionada para pessoas idosas e que tem músicas de altíssimo nível, vai desde música clássica, barroca, samba, percussão, e isso traz várias pessoas idosas para participar desse evento. Esse evento está relacionado com a Lei Rouanet. Então, nisso a gente percebe que essa ação tem que ser geral, né? Lei Rouanet implica em empresas, implica no governo, e tem a pessoa que tem essa ONG, né, que chama Caminhada Musical, e que traz, e que idealiza e também proporciona isso às pessoas idosas. Então, garantir que a comunidade também possa produzir coisas para as pessoas idosas. No terceiro, é em relação a entregar serviços de cuidados integrados de atenção primária à saúde centrada nas pessoas idosas e nos seus familiares e na comunidade. Aqui minha mãe está numa clínica em que ela vai lá e ela faz acupuntura, fisioterapia, terapia ocupacional, fono. Então, tudo no mesmo lugar. Então, essas atividades integradas, esses locais integrados, é de extrema importância para a facilidade tanto dela, né, da pessoa que precisa desses atendimentos, quanto dos próprios familiares, né, que a gente vai lá, fica num lugar só e não precisa ficar procurando em vários. Aqui é uma clínica particular, a gente vai pelo convênio, mas eu tenho procurado e tem também pelo SUS, tem a URSE, que também é como se fosse essa clínica que entrega vários tratamentos num lugar só. Então, é de extrema importância que as pessoas tenham acesso, busquem seus direitos, né, enquanto a isso também dentro do SUS e de formas, quem não tem como pagar, tem como utilizar esses serviços, tá? E o propiciar está relacionado com o acesso a cuidados de longo prazo, daquelas casas de, né, o repouso que não deveria ser de repouso, e é isso mesmo. Eu encontrei uma casa que, nos dias que eu tenho que trabalhar assim, eu levo minha mãe nesse lugar, e lá eles têm atividades verdadeiras, né, porque tem gente que fala que tem atividade e fala que dá uma palavra cruzada na mão da pessoa e acha que isso é atividade. E nesse lugar não, tem musicoterapia, leva animais para fazer pet terapia, tem exercícios, então é um lugar que eu confio e prezo que tenha outros lugares como esse. Então essas são as 4 áreas de ação que a gente precisa mudar como sociedade e como indivíduos, tá bom? Podemos passar. Não, para frente, foi para trás.
Aqui, vou deixar passar o vídeo. Quando passar, eu já tenho que parar a musiquinha. A gente está dançando no aniversário dela. Ela já tinha tido 2 minutos. E tá aí, animada, participando. Será que tem que parar a música? Aí, isso. Então, é isso. Quando a gente fala em envelhecimento saudável e ativo, a gente pensa, na verdade, que a pessoa tem que ter autonomia, né? E autonomia é assim, é ter condição de tomar decisões, se locomover, construir e manter relacionamentos e poder ajudar na sua comunidade, tá? Isso é o que a gente entende por autonomia. E para se ter autonomia, tem alguns domínios que está relacionado com a capacidade intrínseca, que é aquela que você pensa em relação à saúde física e mental, tá? E algumas delas são a cognição, que está relacionado com a memória, inteligência e a resolução de problemas. O humor, que está relacionado com a vitalidade emocional, né, fazer com que a pessoa não apresente nem depressão e nem ansiedade, então esteja controlado isso. A questão sensorial, que se a pessoa tem alguma déficit de visão, audição, isso vai comprometer também na saúde mental da pessoa, né? Porque ela começa a se isolar, pode entrar numa depressão por conta de simplesmente não estar participando do seu entorno, tá? Então, isso é muito importante, sempre estarmos atentos, e quanto mais condições a gente tem de propiciar um óculos adequado, um aparelho auditivo também adequado, é de extrema importância, tá? Todos os sentidos estão relacionados com a informação que a gente passa lá para o cérebro, e isso vai implicar na saúde mental. Eu sigo também o doutor, um psiquiatra fantástico, que ontem de noite ele estava lá recitando na Casa das Rosas, um poema, mas ele é um psiquiatra do HC, e ele, essa semana ele colocou a respeito da importância do paladar também na saúde mental, né? Então, fiquem atentos a todas essas informações em relação à questão sensorial. A locomoção é dentro da área da educação física, né? Que é ter força, equilíbrio, conseguir marchar, né? Conseguir a marcha. E a vitalidade, que é a função hormonal, o metabolismo energético e a função cardiorrespiratória, tá? Que precisa ser trabalhado. Então, como vocês viram no videozinho, ela tem, né? Ela tá cantando, ela tá com humor bem, ela consegue escutar e ver e dançar, né? A locomoção, consegue participar, e a questão da vitalidade. Então, é isso que, mesmo com a doença, isso lá no último slide eu vou falar sobre isso, mesmo com a doença, a gente pode proporcionar bem-estar para as pessoas, tá bom? Pode passar, por favor. E a gente precisa deixar muito claro, saber essa questão de que envelhecer não é sinônimo de adoecer. Uma coisa você... O envelhecimento, você pode ir até o último dia com 120 anos saudável, tá? Não necessariamente, lógico que as funções vão diminuindo, né? Mas a funcionalidade da pessoa como um todo, elas permanecem. Então, existem essas duas teorias, né? Essas duas terminologias que diferencia uma coisa da outra. Então, a senescência é o processo natural de envelhecimento, né, que todas as pessoas vão passar, e é uma somatória de alterações morfológicas e funcionais atribuídos, logicamente, aos efeitos dos anos sobre o organismo, enquanto a senilidade são os danos à saúde associados ao tempo, porém causados por doença ou
por maus hábitos de vida, aquelas escolhas que não foram tão bem feitas lá desde a infância, pode acarretar numa senescência durante o envelhecimento, tá? E não esquecer que a atividade física tem importância de garantir vida aos anos. Podemos passar? Aqui eu coloquei, mas como informação, eu não vou me especificar em cada uma delas, mas como é esse processo de envelhecimento, né? É natural. E desde os 20 anos, como vocês podem perceber aí no cérebro, a gente já começa o envelhecimento de algumas partes corporais. Podemos passar já para o outro, que esse é só realmente uma pincelada. Que o pulmão vai envelhecer, o coração vai envelhecer, cada um tem mais ou menos o seu período de envelhecimento, mas mesmo assim, e tem um artigo, né, que está aqui embaixo também, que é sobre todos esses processos de qual a idade aproximada que cada um começa a envelhecer, qual parte do organismo começa a envelhecer. É um trabalho bem interessante, no mínimo curioso, que eu acho que quem tem esse interesse, está aqui embaixo o link para buscar e ler melhor. E além disso, a gente precisa saber, né, que tem o ageótipo. Então, além disso que o mais natural sejam essas idades que estão colocadas nesse artigo, mas também que cada ser humano tem seu ritmo de envelhecimento. Então, tem pessoas que envelhecem mais rápido a visão, outro mais o metabolismo. E a gente que tiver, nós que estivermos cuidando da pessoa idosa, a gente precisa ter esse conhecimento, é uma ferramenta a mais para auxiliar, por exemplo, num tratamento ou num plano de treinamento, tá? Bom, é isso. Pode passar. Mas por que, né, que está sendo tão falado a questão do envelhecimento? É porque o envelhecimento está vindo muito rapidamente e a gente não tem como negar isso. Então, ao final da década do envelhecimento, que será 2030, a gente vai estar dobrando de pessoas idosas. Pessoas idosas vão ser um número maior do que jovens, e isso implica na sociedade. É um caso muito sério para ser pensado como um todo mesmo. Então, por isso que tem sido pensado por conta dessa rapidez que está acontecendo o envelhecimento, seja por questão da tecnologia, dos remédios que são ministrados hoje em dia, mas está se vivendo mais, mas isso não significa que está se vivendo melhor. Então, isso a gente também vai conversar um pouquinho adiante. Está aí embaixo também o link do artigo que mostra como está sendo esse envelhecimento e qual a projeção lá para 2050, 2100, já tem também nesse artigo, vocês encontram todo esse estudo de como está sendo o envelhecimento, tá bom? Podemos mudar. Acho que caiu a conexão da professora. Vou verificar aqui um instantinho o que aconteceu. Só um instante. Enquanto a professora retorna,
Aí no nosso bate-papo, no nosso chat, está o link da Trackfield, que é onde nós vamos fazer alguns sorteios durante o evento. Também está o link, o número do nosso suporte, para você solicitar o seu certificado do evento. Acho que a professora... Ai, desculpa. Professora Não sei o que voltou. aconteceu, caí. Caí, Só para ver se mas está todo mundo por voltei. aí mesmo. A gente não é derrubado jamais. Bom, então, dando sequência, tem essa questão aqui de como se calcula o envelhecimento, quantos anos de vida perdidas ajustados pela incapacidade. Então, assim, a expectativa de vida tem aumentado, porém, com anos com incapacidade, e é aí que a gente precisa atuar. E isso está muito relacionado às doenças crônicas não transmissíveis, em que está linkado à saúde mental, que é o que eu estou abordando, tá bom? Pode passar. Aí embaixo tem também todo o documento para vocês entenderem melhor, caso alguém tenha dúvida de como é calculado o período da nossa vida aqui, tá bom? Podemos passar. E uma pergunta, né? A gente vem aqui para se questionar e falar assim, mas tudo bem, você está falando isso, precisa mudar, mas afinal, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas tenham um envelhecimento saudável e ativo? E eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, a Nise da Silveira foi uma psiquiatra, que revolucionou na época dos manicômios, e ela via não só com o olhar, mas ela via com o coração, né? Eu acho que isso é de extrema importância, acreditar numa mudança, né? Se vocês perceberem que as coisas não estão como deveriam ser, tente mudar, nem que seja uma fagulhazinha, um grãozinho, já vai fazer diferença. Então, eu recomendo que quem não conheça, assista um filme, que é filme, que se chama Nise, o Coração da Loucura, que está no YouTube, que é de 2015, e mostra, faz um recorte da vida, do que foi essa transformação dentro do manicômio por essa médica. Eu já vi umas exposições, né, em que tinha o trabalho dos internos, e é fantástico. Além disso, eu também acho que vocês precisam, eu já mencionei um pouquinho lá na frente, o doutor Alexandre Kalash, que é um dos diretores da Organização Mundial da Saúde, e ele tem 3 documentários, ele está envolvido, né, em 3 documentários que fala sobre a longevidade. Eu vou mencionar quais são, Quanto Tempo o Tempo Tem, que é de 2015, Quantos Dias, Quantas Noites, que é de 2023, acho que esse é o último, e tem também de 2023, Além do Aposento. Gente, são documentários e que mostram a importância da atividade física no envelhecimento saudável e ativo. E eu acho que é isso. Podemos passar para o próximo slide. Tá, você falou, tem que agir com o coração, mas e aí? Como que é feito isso? Primeiro, a gente tem que ter uma visão macro, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se atualizar, ter o conhecimento de diversas abordagens. Quando eu falo de diversas abordagens, é se interessar mesmo pelo assunto, e é o que eu estou trazendo livros sobre o assunto, trazendo peças de teatro, cinema, tudo que relaciona, vocês se munirem, isso tudo faz com que a gente tenha argumentos, tenha profundidade do que a gente está trabalhando, não só artigos científicos, que é essencial, fundamental, mas também que a gente traga outras informações para a gente ir construindo o nosso quebra-cabeça, e quando estiver diante de uma pessoa que necessite dos nossos cuidados, a gente tenha o que oferecer, tá? Então, alguns
como fala? Exemplos de pessoas que estão falando a mesma língua que a gente, são esses aqui. O MEV, que é o Medicina do Estilo de Vida. Então, eu tenho feito parte, eu tenho participado de algumas reuniões lá no HC e tenho aprendido muito com as pessoas de lá e descobri que, para você, apesar do nome Medicina do Estilo de Vida, você sendo profissional de educação física, que não é médico, também pode se credenciar, pode se aplicar e ser um colaborador da medicina de estilo de vida, tá? É uma formação, tá? Então, você ser formado tem uma prova que você faz e você é certificado da medicina do estilo de vida. Para mim, é o meu próximo passo. Eu já tô ali querendo fazer esse curso, me certificar, tá? Tem a questão das ODS, que eu comentei lá na frente, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o principal, quando a gente fala em saúde e bem-estar, é o 3.4, que está pensando em reduzir em até 1/3 da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, por meio de prevenção e tratamento, e promover saúde física e mental. Então, é isso que se propõe a ODS número 3.4, tá? Outra pessoa que converge muito com tudo isso que a gente está falando é o Sela Fiskes, que fala que todo movimento conta. Eu tenho participado também, como eu falo, eu nunca parei de estudar, e participo, então, semanalmente, tem uma reunião com o Sela Fiskes, e o Vitor Matsudo, que é o CEO lá, sei lá, a pessoa, a cabeça do Sela Fiskes, ele fala sempre, ele fala assim, tem falado com muita frequência que a gente não tem que ser xiita da atividade física. Se a gente souber os caminhos, né, quais o mínimo necessário para se ter uma qualidade de vida, ótimo, porque além da atividade física, a gente precisa estar com a família, aproveitar para ler um livro, aproveitar para ir ao cinema, ao teatro. Então, não é só da atividade física que a gente, não é o milagre da atividade física, é saber a dosagem correta e a forma correta, e saber que todo movimento conta. Então, isso parece que é uma chavinha que também auxilia nesse processo, tá? E o ICOP é a atenção integrada para os idosos, que está relacionado com esse documento. Também é interessante dar uma olhadinha nesse documento do ICOP, tá? E não adianta ter informação se a gente não coloca em prática. E mãos na massa, né? A gente colocar e não achar que todo mundo vai absorver da mesma forma. Então, colocar em prática e reavaliar e ver se está, de fato, funcionando aquilo que a gente está implementando, né? Então, uma das ferramentas de gestão de qualidade é o PDCA, que significa planejar, executar, verificar e agir, além daquelas metas SMART, que também está relacionado, que precisa ser mensurável, precisa ser específico, atingível, relevante, precisa ter importância na vida das pessoas, o que ela está fazendo, ela perceber essa importância, e temporal, né? Definir um tempo para uma meta e falar em relação quanto tempo mais ou menos a gente vai atingir essa meta, tá? Podemos passar. Aqui, assim, é só uma amostra que a gente precisa ir atrás de artigos científicos apropriados, de qualidade. Eu trouxe 3, né? Mas são poucos, são escassos os que fazem a relação da saúde mental com a atividade física, mas existem bons e a gente precisa ir atrás. E saber ler um artigo científico e como aplicar, porque também tem gente que lê um artigo científico e tenta copiar para o seu aluno, e não é isso.
para você aplicar algo para o seu aluno, você tem que ter lido diversos artigos e como eu falei, né, montando o seu quebra-cabeça e vendo o que é viável para a pessoa que está diante de você, tá? Podemos passar. E a gente precisa ter noção básica, né, dessas estratégias globais que, na verdade, são os pilares da medicina do estilo de vida, tá? Então, em relação ao manejo de estresse, da nutrição, do sono, da coletividade, da importância de se ter a coletividade, a importância da atividade física e as substâncias de risco. Mas o que é isso? Ter noção básica é importante você estudar e saber para você conseguir conversar de igual para igual com outro profissional, com um nutricionista, com um médico, e tomar muito cuidado qual é o seu limite, né? Porque eu sou profissional de educação física, eu sei da minha área, mas eu não posso, de forma alguma, dar uma dieta para o meu aluno, tá? Eu tenho o meu limite. Mas eu posso, sim, falar como se come adequadamente, orientar tente comer comida de verdade, evitar multiprocessados. Isso são informações que, sim, eu preciso saber e preciso oferecer ao meu aluno. E preciso fazer uma rede de profissionais que estejam pensando como a mim e para poder indicar o meu aluno, ou o paciente, ou o meu familiar, para profissionais que estejam engajados, que estejam convergendo, né? Porque não adianta falar em trabalho multidisciplinar e cada um está falando de coisas diferentes. Então, a gente precisa, como profissional, se comunicar com outro profissional e ir buscando caminhos junto para o benefício daquela pessoa que está nos pedindo auxílio. Igual sono, né? Saber da higiene do sono, falar sobre a higiene do sono é fundamental, mas jamais prescrever melatonina achando que vai fazer com que a pessoa vai dormir, que além de tudo, eu tenho estudado lá no HC informações preciosíssimas e melatonina não está relacionado a isso. Então, cuidado, precisa de boas informações e saber o nosso limite. Podemos passar. Então, lógico, a gente sempre quer o bolo pronto, né? Mas a gente precisa. Isso aqui, para quem é profissional de educação física, é o básico do básico do básico. Tem que estar na ponta da língua sobre os tipos. Se eu vou oferecer um exercício aeróbio ou uma resistência muscular localizada, se eu vou orientar, falar para o meu aluno. Não, você consegue fazer sozinho, faz caminhada 3 vezes por semana sem ninguém do seu lado, ou não, vai para uma academia, procure um profissional para direcionar melhor o que você vai fazer. Vou orientar se a atividade vai ser indoor ou outdoor. Tudo isso tem artigos científicos mostrando o que cada um pode atuar dentro, estou falando aqui, da saúde mental, né, é o meu enfoque hoje, então, assim, saber o que cada um pode propiciar e saber escolher para o seu aluno que está diante de você, tá? Podemos mudar. Só mais uma coisa, não muda não. A questão da atividade física, que é prescrita lá pela Organização Mundial da Saúde, se a gente for pensar no nosso dia, atividade, aquela 150 minutos, até 300 minutos, na verdade, está relacionado a somente 6% do nosso dia. Então, o que a gente faz nos outros 97% do nosso dia? Por isso, a importância, né, quando fala que profissional ou de forma autônoma, não é que ele não tenha esses 30 minutos com um profissional.
né? Mas que a gente consiga orientar que ele consegue sim fazer várias atividades durante o dia, desde que ele tenha a escolha de bons hábitos, tá? Agora sim podemos passar. E, então, aqui eu trouxe, mais uma vez, tem várias coisas escritas aqui, mas mostrando que tem artigos que falam, atividade aeróbica melhora na saúde mental, mas também, o Pilates também melhora. Então, assim, tem vários artigos que mostram. Então, a verdade é que a gente precisa ver o nosso aluno e levar em conta a preferência pessoal dele e outros fatores que favoreçam a maior parte da adesão. Porque não adianta a gente vir com aquela informação de que, eu li num artigo que a musculação é o melhor exercício para você ter melhores cognições. A pessoa detesta musculação. Ela vai fazer 2 dias e não vai fazer mais. É eficaz? Não, não é. Então, o que a gente precisa é buscar algo, porque se moveu, já está tendo benefício mental, tá? Então, buscar aquilo que vai ter adesão, que ela vai ter prazer em estar fazendo. E não dificultar, né? Eu tenho a melhor academia lá do outro bairro da cidade, do outro lado da cidade. Não adianta, gente, ela tem que sair, fazer, né? Então, pode ser aquela do lado da sua casa, pode você só colocar o seu tênis e sair andando. Então, é saber orientar a respeito disso. A forma, lógico que os estudos mostram que você tendo um profissional ao lado da pessoa que precisa de auxílio, é muito melhor, né? É do que alguém que não tem a formação e não sabe nem por onde começar. Mas você não precisa grudar nesse aluno para o resto da vida. Você pode dar direcionamento e fazer com que ele faça essas escolhas de estilo de vida na maior parte do seu tempo, que é aqueles 97% do dia dele, tá? Então, a forma já foi. Então, o ideal é que o profissional tenha conhecimento de técnicas variadas para oferecer variadas, porque senão o aluno vai ter que ter um personal para musculação, um personal para o alongamento, um personal para o pilates, e não é isso. Então, se você tem variedades, você pode oferecer numa sessão várias, cumprir com várias necessidades que ele precisa, tá bom? Podemos passar. Daí, em questão ambiente social, fala-se muito de solidão e quem mais apresenta o sentimento de solidão são as pessoas que têm questões psiquiátricas, doenças, né, transtorno mental, e pessoas idosas, né, que sente essa solidão, que sente e que pode levar a uma depressão. Então, lógico que vários estudos mostram que as atividades coletivas traz mais benefícios do que a atividade individual. Inclusive, eu tenho uma aluna que estava fazendo aula comigo e eu indiquei que fosse fazer aula em outro lugar, com mais pessoas. Indiquei o SESC, que tem um trabalho lindo e muito profissional. E ela foi para o SESC, mas continua tendo aula comigo. Então, assim, porém, se a gente está com alguém diante da gente que tem fobia social, não tem como a gente indicar que, sabe? Então, essa leitura de artigo que eu falo que é muito importante saber aplicar, porque os artigos mostram que com certeza a coletividade favorece a saúde mental, mas se eu tiver alguém diante de mim que tem fobia, eu não posso aplicar e achar que essa teoria seja aplicada a essa pessoa. Em questão ambiente físico também, tem vários estudos que mostram que as atividades físicas praticadas ao ar livre são melhores, traz mais benefício, traz mais adesão, são inúmeros estudos também que mostram isso.
E esses espaços azuis e espaços verdes, que está aqui no finalzinho, espaços azuis está relacionado a atividades aquáticas. E espaços verdes são aqueles na natureza, na montanha, próximo do verde, né? Literalmente. Porém, mais uma vez, se a pessoa tem medo de água, o porquê que eu vou falar que a teoria diz que as atividades aquáticas são o melhor alternativa para pessoas com deficiência mental. Não, ela tem medo, ela não vai se sentir, não vai ter prazer de estar fazendo aquilo. Então, busque atividades que dê prazer ao seu aluno. É isso que vai trazer o seu aluno. Cada dia mais eu tenho um aluno que está comigo há 30 anos. E é isso, ter o prazer. Eles falam que é tortura. Tem alguns alunos que estão aqui, mas não é. Eles não podem ficar sem, eu também não posso ficar sem eles. Mas ter esse prazer em estar fazendo atividade física. Podemos passar. Tem um vídeo aqui da minha mãe. Não sei andar de bicicleta, né? Mas tô aprendendo. Então, aqui mostra, assim, a esperança, né? Ela não sabe andar de bicicleta, mas está aí forte, você viu? Os muquinhos aí subindo e pedalando no ar. E falando, eu não sei andar de bicicleta, mas eu tô fazendo, né? Tô me preparando para isso. Então, assim, tem um propósito. O propósito está relacionado, na teoria, em relação, assim, como que eu vou fazer a atividade física. Se eu vou usar como meio de locomoção, né? Transporte, ou se eu vou ter educação física na escola, ou atividade física doméstica. Existem os estudos também que falam que a atividade física feita no momento de lazer é muito mais benéfica, né? Se você sente prazer, do que aquela atividade física realizada, por exemplo, ao preparar, ao cuidar da sua casa, né? As atividades domésticas. Opa, tá tudo bem? As atividades domésticas, que daí é necessário, que é meio imposto, né? E isso traz malefício. Apesar da pessoa estar se movendo, ela pode fazer aquela questão de cansaço, né? De exaustão, de estar tendo que fazer aquela atividade corporal. Mas também se a gente muda uma chavinha e percebe que fazer as atividades domésticas também pode ser de extrema, ser agradável também, isso também pode mudar e fazer com que favoreça e ela esteja se movimentando, passando um aspirador, passando pano e feliz e cantando. Então, tem que a gente procurar uma chavinha aí para mudar. Sabe aquelas ações de mudança de pensamento? É isso. Mais uma vez, pode passar. Estamos quase chegando ao fim. Eu queria dizer assim, que a gente precisa sempre pensar, né, tudo isso que eu falei agora, no indivíduo que está na nossa frente. Entender se a pessoa já está doente, né? Qual a sua doença, quais os remédios que ele toma. Então, saber um pouco dos efeitos do remédio, quais os efeitos colaterais, porque isso faz toda a diferença para você poder aplicar um treinamento ou uma prescrição, sei lá do que, mas de como... Ah, que lindo, isso mesmo. Como aplicar a atividade física para o seu aluno, tá? Saber a hora do dia que é melhor ele fazer, tudo está envolvido. E isso é muito particular de aluno para aluno, por isso que você precisa ver, conhecer os familiares, conhecer o ambiente que ele trabalha, que ele mora, para isso ir juntando os pedacinhos e fazer uma prescrição de treinamento realmente personalizada e
voltada para as suas necessidades, tá? Eu não achei um artigo em português, aqui está em espanhol, o Vitor Matsudo, na última, essa semana, ele comentou, né, que às vezes coloca essas fontes sem, com só o nome, e eu não consegui achar mais informações para tentar descobrir em português, então eu trouxe em espanhol mesmo, tá? Mas, mostrar o quadrante da esquerda, que está aqui entre alto nível de bem-estar mental, mesmo estando com sintomas graves de problemas de saúde mental, é onde minha mãe se enquadra. Ela continua doente, eu não tenho a possibilidade, a capacidade, a competência de curá-la, tá? Mas eu tenho a capacidade, a possibilidade de oferecer bem-estar a ela. E quem me segue nas redes sociais, aí não sou tão assim, mas ultimamente até tenho postado mais, eu tô sempre com ela levando para shows, para teatro, cinema, caminhadas, e elas têm estado muito feliz. Ela, lá atrás, quando eu me angustiava muito, ela era muito sofrido, e ela falava que sentia dor na alma. E eu falava, ai, gente, eu preciso de uma solução para isso, para que não faleça dessa forma, neste momento, né? E eu consegui reverter, e vários alunos também tenham visto resultados lindos, não de cura, eu não estou falando aqui de cura, eu estou falando de bem-estar, propiciar bem-estar aos alunos, só com tudo isso que foi falado na palestra, tá? Das escolhas do dia a dia, e é isso, eu estou encantada com esse tema, espero ter encantado mais alguém, e que venha comigo, e que a gente transforme, né, que a gente, pela atividade física, que é o meu instrumento, eu acho que eu fui, né, essa a minha missão, então, pela atividade física, transformar, e oferecer saúde e bem-estar a quem esteja próximo da gente, tá bom? Podemos mudar? Então, para que haja um envelhecimento ativo e saudável, a gente precisa fazer isso que foi conversado hoje, e que a gente possa celebrar com mais anos a vida e com mais vida os anos. Tem essas fotinhos da gente no ar livre, né, que fala que é bom, realmente, eu acho que fazer atividade ao ar livre é essencial, estar com a família, estar com os amigos, celebrar, brindar, estar com pessoas que te conhecem, que sabem seus verdadeiros valores, é de extrema importância. E agora, o último, eu queria realmente agradecer. Essa frase eu coloquei no ano passado, mas eu trouxe novamente, porque é, de fato, a frase que me norteia, é a frase que eu acredito e aplico, né, que é: conheça todas as teorias. Você precisa estudar, né, não adianta querer criar coisas mirabolantes sem ter a ciência por trás, né? Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso eu acho fundamental para a gente seguir adiante e chegar nesse bem-estar. Aqui estão os meus contatos. Eu sou trainer da TF Sports, né, da Track Field. Ministro aulas gratuitas, então, se é para mudar, vamos mudar hoje. Já se inscreve lá no aplicativo, baixa o aplicativo, se inscreva nas aulas, não só minhas, mas tem de outros profissionais que estão engajados em transformar, em mudar, em colaborar, em ajudar. Então, caminhos existem, busquem esses caminhos e mãos à obra. Vamos para nos preparar para um envelhecimento saudável e ativo.
E era isso que eu tinha para oferecer para vocês. Obrigada, professora Andréia, excelentes colocações. Tem o seu Moisés aí que levantou a mão, se ele for bem breve, dá tempo de fazer rapidinho uma pergunta. Moisés é um querido, é um amigão. Todas as fotos que eu tenho são dele. Gente, todas essas fotos, ó, essa que tá aqui, ele é um fotógrafo fantástico, pode falar. Moisés, né? Então ele tá aí, não sei se ele tá por aí, mas ele tinha levantado a mão, né? E te agradecer, André, dizer que foram colocações excelentes, né? Eu vi sua mãe ali tentando andar de bicicleta, né? Eu falei, meu Deus, lindo, né? Eu tenho medo de fazer isso. Moisés, pode falar. Oi, pessoal, André, eu não vou conseguir, acabou a bateria do celular, está caindo tudo agora, tá? Mas é só para parabenizar você, foi rápido. Não consegui, eu já me perdi, porque eu estou vendo aqui, eu estou com 1% de bateria, não vou conseguir. Então, mas foi parabéns para você, tá? Parabéns, foi ótimo. Eu ia fazer uma pergunta lá do começo, mas depois do que você falou daquelas organizações do SUS, que atende as pessoas, isso é muito interessante, né? Daquele trabalho que você fez com a tua mãe, só que eu não consigo mais, já zerou a bateria aqui, tá dando 0. Obrigada, tá? Moisés. Desculpa, gente. Obrigado vocês. Um beijão para todo mundo. Mesmo. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Não, então, minha mãe não tem condições financeiras, assim, não tem como a gente arcar com tudo, realmente, monetariamente é difícil, então, o SUS tem um trabalho lindo, gente, vai atrás, né, tem o CAPS, tem o URSS, tem várias coisas, vão atrás dos direitos de vocês, tá? Muito obrigada, Andréia. Vou chamar agora aqui entre nós nosso próximo palestrante, que é o Igor Cavalcante, tá? A querida Andréia já fez suas colocações. E muito bem-vindo, a Educa Fitness fica muito feliz com a presença do nosso professor, já está aqui. Bom dia a todos aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Primeiro, agradecer ao Rosivaldo pelo convite para o EducaFit, obviamente, e espero conseguir atender ao pedido do que ele me fez em relação ao que eu traria como tema, que na verdade eu vou estar trazendo. A gente vai estar falando sobre avaliação física e obesidade, que para mim é um tema extremamente importante e pouco utilizado, e pouco difundido, pouco utilizado. A gente acaba falando, e a gente traz muita coisa que acaba não sendo funcional, não sendo usual para a nossa atividade, para o nosso dia a dia. Bom, deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar a minha tela aqui. Opa! Senão eu vou pedir para o Rosivaldo aí fazer a inserção do material. Certo. Tem aí? Nós temos. Pô, perfeito. Você pode colocar para mim, então, por favor? Sim. Obrigado. Compartilhar aqui. Perfeito. Consegue aumentar a tela para mim? Tá aparecendo aí? Tá, mas tá aparecendo pequeno ainda. Tá pequeno? Tá pequeno. Tá só o slide mesmo da... Tá bom. Só um instantinho que eu já vou lançar ela aqui de outra forma. Pera. Pessoal, já até peço desculpa, eu estava falando com o Rosivaldo mais cedo. Eu tenho pouco costume de usar o Meet, eu uso mais o Zoom. O Zoom é totalmente diferente, né? É justamente vários professores falam isso. Eu já vim do Meet para o Zoom, né? Então, para mim já é mais tranquilo por conta disso.
Vamos lá. Salvar ele aqui. PDF. Fala o. Opa. Peraí. Coloquei o inteiro. Acho que agora vai. Ainda não. Ainda não. Então, agora foi, né? Foi. Agora foi. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Igor Cavalcante, tá? Sou profissional de educação física, igual grande parte de vocês aí presentes. Sejam todos bem-vindos aí no segundo simpósio. Sou graduado pelo Uniswan, sou da Uniswan aqui do Rio de Janeiro, sou da região do Rio, atendo aqui na região de Barra e Recreio dos Bandeirantes. Sou pós-graduado em Anatomia e Biomecânica do Sistema Locomotor, foi a primeira pós-graduação que eu fiz assim que eu me formei na graduação. E aí, logo depois de algum tempo, optei por fazer uma nova pós-graduação na área de Fisiologia, já pelos CBFs aí, Fisiologia e Marketing, do grupo do professor Fábio Seschini. Atualmente sou professor substituto na Uniswan, que foi a faculdade onde eu me graduei, e atuo também como professor de pós-graduação na Unisaúde. Eu tenho uma disciplina que eu leciono chamada Biomecânica na Retenção de Clientes. Eu trabalhei durante algum tempo com gestão, então eu acabei trazendo um pouco da biomecânica no conceito de como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia e manter o nosso cliente dentro da academia. Durante muito tempo da minha carreira profissional, já vão fazer quase 20 anos de formado aí. Eu trabalhei muito tempo com gestão. Sou professor do grupo do Viajando pela Fisiologia Society, que é uma plataforma do professor Fábio Seschini, do Viajando pela Fisiologia. Lá eu estou com 2 cursos, que é a periodização do treinamento para treinamento de força e a periodização de treinamento cardiorrespiratório. Sou criador da Mentoria Premium. O que é a Mentoria Premium, pessoal? Nada mais é do que todo um conceito de mentoria voltado para a prescrição de treinamento, baseado na periodização de Matveev, Verkhoshansky, Platonov, os primórdios da prescrição de treinamento e periodização. Sou criador também do JETFIB, que é um grupo de estudos, tá, com vários nomes de sucesso na educação física, professor Fábio Seschini, professor Roberto Duro, que é uma referência em diabetes, com aulas mensais, tá? E sou coautor de 4 livros do próprio grupo também da editora VPF, que é o Exercício Físico é para Todos, Personal Trainer da Vida Real, Emagrecimento Feminino e o Estudo Devolve. Pode passar para mim, por favor? Bom, o tema hoje, do que a gente vai estar conversando, é avaliação física e obesidade. Os segredos por trás de uma boa avaliação. Por que esse conceito, por que esse título, pessoal? Porque toda vez que a gente fala em avaliação, a gente cai muito no mais do mesmo, a gente cai muito no que o nosso dia a dia, no que a nossa graduação nos ensinou. E, principalmente, a gente entende que não conseguimos aplicar o que nos é ensinado na graduação praticamente na nossa carreira profissional, que a gente pega muito pouco dos alunos obesos no nosso dia a dia, no nosso trabalho em academias, como personal, embora seja um público muito amplo. A professora Andréa, que fez uma palestra excelente anteriormente, falou muito sobre a questão do crescimento da população idosa no mundo, e a gente sabe também, com vários estudos atuais, o professor Ailton Figueira é um cara que fala muito sobre isso, da questão do crescimento do número de pessoas com sobrepeso e obesidade. E a gente começa a entender que as ferramentas que nós temos para avaliação, tá, tradicional, eles não servem para esse público. Só que aí a gente parte do princípio, o que a gente passa a fazer a partir do momento que a gente não tem mais essas ferramentas, já que a gente não consegue utilizar, e nós precisamos avaliar esse público. E aí, para isso, surge esse curso Avaliação Física e Obesidade. Pode passar para mim, por favor. A ideia do curso, pessoal, a ideia da palestra de hoje é ser o mais prática possível. E aí eu começo fazendo a seguinte pergunta. Quando a gente fala em avaliação física, o que vem na nossa cabeça? O que é o primeiro ponto que a gente que traz, qual a primeira referência que a gente tem? O que a gente descobre? Falei em avaliação física, o que vem na minha cabeça? Passa para mim, por favor. Bom, não sei vocês,
tá? Mas toda vez que eu falava em avaliação física, independente do público que eu vinha atuar, sempre me vinha à cabeça essas duas ferramentas, a trena e o plicômetro. Perimetria e percentual de gordura. Óbvio que a gente sabe que, Igor, mas é a questão da anamnese. Essa aí, pessoal, é fundamental, extremamente importante para todos os públicos. Só que a anamnese, ela me traz algumas ferramentas, ela me traz algumas informações, só que eu preciso de algumas outras para fazer a prescrição. Eu preciso identificar algumas outras variáveis para ter o controle e, consequentemente, gerar o que o nosso aluno mais procura. Eu sempre falo que, assim, o nosso aluno obeso, ele só tem um objetivo, saúde. Mas para ele chegar a esse objetivo de saúde, ele precisa perder peso, ele precisa reduzir percentual de gordura, ele precisa aumentar a massa muscular. Só que como é que a gente consegue mostrar isso para ele? Como é que a gente consegue mensurar? Igor, a gente pode mensurar pelo peso de balança. Pô, perfeito, mas a gente não consegue entregar outras informações que são extremamente importantes. E a gente sabe que hoje, toda informação está ao simples toque de um telefone. Então, não vale mais a gente aplicar hoje, já não compete mais a nós aplicarmos hoje, o que já não funcionava 10, 15 anos atrás, e achar que o nosso aluno ele vai acreditar no que está sendo feito. Passa para mim, por favor. E aí, voltando à questão do que a gente pensa quando fala em avaliação física, do plicômetro, da trena, fica a segunda pergunta. Para que servem essas ferramentas quando a gente fala nesse público obeso, muitas vezes? Em que elas funcionam? Pode passar. Por incrível que pareça, pessoal, quando a gente fala treino em perimetria e percentual de gordura com plicômetro, tá? A gente sabe que existem outras inúmeras ferramentas para validar o percentual de gordura no indivíduo com sobrepeso, com obesidade. Mas quando a gente fala em plicômetro, quando a gente fala em treino, ferramentas básicas, a gente sabe que pode não funcionar para esse público. Passa para mim, por favor. E aí fica a pergunta que eu faço para vocês. Vamos sair da caixa hoje? Vamos começar a falar de avaliação para esse público de uma outra forma? E aí, principalmente, vamos mostrar de uma forma prática como a gente consegue fazer isso? Que mais importante do que trazer a teoria é eu mostrar para vocês na prática como funciona. Pode passar mais uma, por favor. Bom, primeira coisa que eu falo, que eu já falei nos slides anteriores, que eu tenho certeza que todos nós, tá, sejam formados em todos os cursos que nós fizemos até hoje, pelo menos eu falo por mim, volto a dizer, eu tenho quase 20 anos de formado, em todos os cursos a gente sempre aprendeu as mesmas coisas. Modelo de anamnese, modelo de perimetria, protocolo de percentual de gordura. Alguns cursos apresentavam alguns conceitos diferentes, como VO2, força, flexibilidade, só que não saíam do mais do mesmo. E volto a falar, a gente está falando de um público que está em franco crescimento, tá? E que cada vez mais vai necessitar da nossa ajuda, profissionais de educação física, desde que nós saibamos o que nós vamos fazer com esse público. Pode passar para mim, por favor? E aí fica a pergunta, todos são ótimos parâmetros, eles fazem comparações, eles trazem algumas informações que são extremamente importantes no período de avaliação e avaliação dos nossos alunos. Só que aí fica a pergunta, pessoal, pode passar de novo. Eu vou perguntar só uma coisa para todos vocês que estão aqui na sala agora. Passa mais um, por favor. Quando a gente olha essa foto, pessoal, olha essa foto que eu estou trazendo para vocês. Avaliem essa foto. Passa novamente, por favor. Eu preciso de algum protocolo para identificar que esse indivíduo ele tem sobrepeso, que ele está com obesidade. Eu preciso daquela trena. Eu preciso daquele plicômetro para mostrar isso. A gente sabe que não. Eu já consigo identificar visualmente. Passa mais um. E aí tem outro ponto que é extremamente importante, pessoal. Passa novamente. Qual aluno que vocês possuem, tá? Eu tenho alguns alunos que apresentam hoje sobrepeso, eu estou atendendo recentemente um. Chegou até mim pesando 153 quilos, tá? Nós estamos fazendo um trabalho há aproximadamente 30 dias, ele já teve uma queda aí de 6 quilos nesse primeiro mês. Bom, qual deles, fica a pergunta, qual deles se sente confortável quando você fala em avaliação física, em tirar a camisa, levantar a camisa, seja o público masculino, seja o público feminino? Nenhum deles se sente confortável.
Nenhum deles se sente confortável. Eu aposto, tá? Eu faço aqui uma aposta com cada um de vocês. Se vocês possuem alunos com obesidade, se vocês atendem esse tipo de perfil de aluno, qual deles gosta de avaliar, qual deles gosta do dia de avaliação, desde que não seja só subida na balança? Nenhum deles gosta. Passa para mim, por favor. Nenhum deles gosta que você pegue e comece a apertar a dobra, que você pegue e comece a mensurar tamanho de abdômen. Ele já sabe que ele está com sobrepeso, ele já sabe que ele está com um grau de obesidade, seja nível 1, nível 2, nível 3. Isso ele já sabe. Você já apresenta isso para ele. E visualmente ele já tem essa noção. Só que a gente precisa fazer as nossas avaliações e a gente precisa ter ferramentas para fazer a prescrição, como eu disse anteriormente. E aí, nesse caso, eu apresento para vocês um outro conceito. Vamos lá? Pode passar, por favor. Como a gente consegue evitar o desconforto desse aluno? Como a gente consegue fazer com que ele não se sinta desconfortável na avaliação? Passa novamente. Bom, hoje que eu me proponho, tá, pessoal, mostrar para vocês algo que realmente vai levar a avaliação de vocês para um outro nível. Como eu disse para vocês, eu aplico isso com os meus alunos, e hoje eu aplico isso não somente com os meus alunos com obesidade, mas com todos os meus alunos. Por quê? Porque é o modelo de avaliação que mais me trouxe informações relevantes quando a gente fala em prescrição de treinamento. E eu preciso dessas informações quando eu vou fazer a prescrição. Volto a falar, pessoal. Por que eu falo para todos os alunos? Porque todos eles têm um objetivo em comum: resultado. Eu tenho atuado somente como personal trainer há aproximadamente 6 anos aí. E o que eu posso dizer é que todos eles têm isso em comum. Todos os meus alunos, todos os alunos que passaram por mim nesse momento e que se mantém, grande parte deles, buscam sempre a mesma coisa: ter resultados. Passa mais uma, por favor. E outra, pessoal, o modelo de avaliação que eu vou mostrar para vocês hoje, ele consegue ser aplicado não somente no presencial, mas também no online, que é uma dificuldade que nós temos. E aí imagina, eu sou do Rio de Janeiro, e aí de repente um aluno que possui obesidade, mas ele é do Espírito Santo, ele é de Amapá, de Cuiabá, enfim, ele é de qualquer outra parte do Brasil, até mesmo do mundo. De repente um aluno que foi morar nos Estados Unidos, mas se encontra com sobrepeso, obesidade, ele quer treinar comigo, e eu preciso fazer a avaliação dele. Como é que eu faço essa avaliação online? Como é que eu consigo captar as informações necessárias para fazer a prescrição de treino adequado? Passa para mim, por favor. Bom, vou mostrar para vocês o que eu faço, que eu brinco, que é a minha cereja do bolo, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês algo que eu compartilho apenas com alguns profissionais mais próximos, até para que eles façam isso também, a gente consiga disseminar informação e principalmente se torne um profissional diferenciado quando a gente fala em avaliação, seja para obesidade, seja para qualquer outro objetivo, qualquer outro resultado. Passa para mim, por favor. Bom, eu vou apresentar para vocês o chamado princípio FIT-VP. Alguém de vocês aqui conhece o FIT-VP? Alguém já ouviu falar desse princípio FIT-VP? Não? Bom, passa para mim, por favor, André. O princípio FIT-VP, ele engloba os seguintes posicionamentos, pessoal: frequência, intensidade, tipo, tempo, volume e progressão. Então, o FIT-VP nada mais é do que a primeira inicial de cada uma dessas características quando a gente fala em avaliação funcional. E eu preciso ter todas essas pequenas informações associadas a somente uma informação, tá? Quando a gente fala quando a gente sai do conceito de anamnese, entra mais no conceito de avaliação mesmo do nosso aluno, que é o peso. Passa para mim, por favor. E aí, o que é a frequência? A frequência nada mais é do que a quantidade de dias na semana que o nosso aluno com obesidade, com sobrepeso, ele vai estar dedicando ao exercício físico. Quando eu estou fazendo a anamnese com o meu aluno, eu já consigo identificar algumas características do FIT-VP. A frequência é uma delas. Eu estou com o meu aluno, Maria, Roberto, quantas vezes na semana você pretende treinar, seja comigo, seja sozinho? Quais são os dias na semana que você treina? Eu consigo ter essas informações. E aí, quando eu trago a frequência, quando eu sei o número de dias que ele vai treinar na semana, eu tenho uma outra informação importante. Qual a quantidade de quilocalorias
que ele precisa utilizar por treino, por sessão de treinamento ou por semana. A gente consegue isso sabendo a frequência. Para isso, basta a gente fazer a seguinte coisa, pessoal. Passa o slide para mim, por favor. Bom, tudo que eu vou estar falando para vocês hoje é baseado no que o American College ele preconiza. O que é o American College? Acredito que grande parte de vocês conhecem. É o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Ele que traz todas as diretrizes de treinamento para todos os públicos. Obeso, diabético, cardiopata, idoso, enfim. Ele traz um direcionamento. E o próprio American College, ele diz que um indivíduo com 70 quilos, ele tem que possuir um gasto calórico semanal com treinamento de 2.000 calorias, para que hajam alterações metabólicas nele, seja voltados para emagrecimento, seja para aumento de massa muscular. E aí o que eu preciso, pessoal? Eu tenho um aluno que não tem 70 quilos, mas eu tenho um aluno que tem obesidade, que tem sobrepeso. Eu consigo, com a frequência, identificar qual precisa ser o gasto calórico semanal dele, tá? Com as sessões de treino. Para isso, eu só preciso aplicar uma regra de 3. Passa para meu slide, por favor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um aluno com 130 quilos, é um pouquinho menos do que o aluno que eu estou atendendo atualmente, mas eu tenho um aluno com 130. Eu sei que um indivíduo de 70 quilos precisa ter um gasto calórico de 2.000 calorias. O que eu faço? Regra de 3. 70 vezes